Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ivan Lucas e vamos fazer exercícios da banca FGV. Vamos, nesse vídeo, revisar a parte de administração direta e administração indireta. Vamos começar com a questão número 1? Vamos lá, gente. Questão número 1. A respeito da administração pública direta e administração indireta, analise as afirmativas a seguir. Vou só voltar aqui, gente, para falar um pouquinho aqui. Quando eu falo de administração direta, eu estou falando das chamadas entidades políticas. Quando eu estou falando da administração indireta, eu estou falando das chamadas entidades administrativas. Então, eu tenho de um lado a administração direta, onde eu tenho as entidades políticas, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Então, a administração direta eu tenho União, Estado, Distrito Federal e municípios. Do outro lado, eu tenho a chamada administração indireta, onde eu tenho as autarquias, onde eu tenho as fundações, fundações públicas, onde eu tenho as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são as chamadas entidades administrativas. É interessante, gente, que entre elas, ou seja, entre a administração direta e a administração indireta, não há subordinação. Entre elas existe apenas vinculação. Não há entre elas uma relação de subordinação. Existe apenas uma relação de vinculação. Na medida, gente, que essas entidades da administração indireta possuem personalidade jurídica própria. Então, essas entidades da administração indireta possuem personalidade jurídica própria. Então, entre elas não há subordinação, existe apenas vinculação. Com base nisso, vamos resolver a nossa primeira questão. Gente, olha entre um Estado membro, gente, Minas Gerais, Bahia, Paraná, e uma autarquia, ou seja, quando eu falo Estado membro, eu estou falando de administração direta, e uma autarquia, eu estou falando da administração indireta. A ele vinculada, sim, o que existe é uma o quê, galera? Vinculação. Existe hierarquia? Gente, falso. Fica até contraditório. Se é vinculada, não há hierarquia. Não há hierarquia. Só há hierarquia quando é o quê? Subordinado. Então, entre eles só há o quê? Vinculação. Como eu disse para vocês aqui, ó, só há vinculação. Professor, então não há controle? Gente, há sim. Há um chamado controle finalístico. É o chamado controle finalístico, também chamado, gente, de tutela. É um controle finalístico, também chamado de tutela. Então, em que pese não existir subordinação entre a administração direta e indireta, existe o que, gente? Vinculação. Existe esse chamado controle finalístico, beleza? Então, o erro aqui está na hierarquia. Vamos ver o item 2. Entre um Estado membro, Paraná, Goiás, Amazonas, e uma empresa pública, gente, administração indireta, a ele vinculada, perfeito, não é subordinada, só é o que, pessoal? Vinculada. Existe tutela, gente, verdadeiríssimo. O que é a tutela? Tutela é o controle finalístico, porque entre o Estado membro e essa empresa pública não há subordinação. Entre o Estado membro e essa empresa pública só existe o quê? Vinculação, como eu disse para vocês. Ora, mas o fato de não existir subordinação quer dizer que não há controle? Ah, sim. Há o chamado controle finalístico, que também é chamado de tutela. Controle finalístico também é chamado de tutela. Olha o item 3, pessoal. Entre um Estado membro, os Estados membros que nós já falamos, e uma sociedade de economia mista, que faz parte da indireta, a ele vinculada, perfeito, só existe vinculação, existe controle? Perfeito, verdadeiríssimo, que é o chamado o quê? Tutela. Esse controle é chamado de controle
finalístico. Esse é chamado de controle finalístico, também chamado de tutela. Então nós temos a 2 e a 3 como correta, a gente vai assinalar a letra E de elefante. Toma muito cuidado com isso, gente. A ausência de subordinação e apenas a existência de quê, gente? De vinculação. Vamos para a questão número 2. O Decreto-Lei 267 estabelece que a autarquia faz parte da administração indireta. Tem personalidade jurídica? Tem, gente. Ela tem personalidade jurídica. E a personalidade jurídica dela, gente, é de direito público. A autarquia tem personalidade jurídica própria? Sim. E a personalidade jurídica dela é de direito público. Isso significa que ela tem as mesmas prerrogativas do Estado. Então, a autarquia tem personalidade jurídica? Tem, mas a personalidade dela é de direito público. Isso significa que ela tem as mesmas prerrogativas do Estado. Então, vamos continuar aqui, ó. Estabelece que a autarquia tem personalidade jurídica? Sim. Patrimônio, sim, e receita própria. Perfeito. Para exercitar atividades típicas. Isso mesmo, gente. Por que a autarquia ela exerce atividade típica da administração? Pelo fato de que a autarquia possui personalidade jurídica de direito público. Ora, se a autarquia possui personalidade jurídica de direito público, ela sim exerce a atividade típica da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, a gestão administrativa e financeira descentralizada. Isso mesmo. A autarquia surge da descentralização, que é diferente da desconcentração. Desconcentrar significa criar o quê? Órgãos. Então, quando você vê na prova a expressão desconcentração, é uma divisão interna de competências. Desconcentração tem o O de quê, gente? De órgãos. É uma divisão interna de competências mediante a criação de quê? De órgãos públicos. É uma divisão interna de competências mediante a criação de órgãos públicos. No caso da autarquia, a autarquia não é um órgão, a autarquia é uma entidade que faz parte da administração, o quê? Indireta. Por isso que a autarquia é descentralização. A respeito da autarquia, é correto. Vamos procurar a correta, gente? Perfeito. Letra A. Integra a administração indireta? Sim, ela integra a administração indireta, tal como as fundações públicas também integram, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Sendo pessoa jurídica de direito privado. Falso, gente. A gente acabou de ver que as autarquias são pessoas jurídicas de direito o quê? Público e não de direito privado. Letra B. Seus funcionários devem observar a vedação constitucional de acumulação de cargos públicos. Perfeito, gente. Quem trabalha em uma autarquia, mas não só em uma autarquia, todos os servidores e empregados, então posso dizer que todos os agentes que integram, que trabalham ou na administração direta ou na administração indireta, certo? Mesmo empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação, ou na direta ou indireta, todos esses agentes estão sujeitos a essa vedação constitucional de acumulação de cargos públicos. Na verdade, nem é só cargo, é acumulação de cargo, mais emprego público, ok? Cargo mais emprego público, mais função pública. Cargo mais emprego público, mais função pública. Então, todos que fazem parte da administração direta e da administração indireta estão sujeitos a essa vedação constitucional. Gente, lógico que essa vedação constitucional tem aquelas exceções, 2 profissionais de saúde, não é isso, pessoal? 2 profissionais de saúde, 2 de professor e 1 de professor, mais um técnico ou científico. Nós já achamos o gabarito que é a B. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. Não exige a realização de concurso público para a contratação de pessoal. Tá falso, gente, por causa do não.
exige, gente, todas as entidades, seja da administração direta, seja da administração indireta, é obrigatória a realização de concurso público, precisa de concurso público, seja para contratar servidor público, seja para contratar empregado público. Letra D, somente por lei específica poderá ser autorizada a sua instituição, cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação. Falso. Gente, aqui, esse item, ele está se referindo às fundações públicas. É o que a Constituição fala expressamente sobre as fundações públicas. A Constituição usa aqui essa expressão aqui. Desculpa, gente, é que essa caneta me mata, eu não consigo escrever direito com ela. São as fundações públicas. A Constituição fala que lei, no caso das fundações, lei específica poderá autorizar a instituição da fundação e a lei complementar, e não confundir isso, vai definir as áreas de atuação. Isso serve para as fundações. No caso das autarquias, não. Porque as autarquias, gente, elas são criadas por lei específica de iniciativa do chefe do executivo. Por que é o chefe do executivo? Porque cabe ao executivo administrar em sua função que? Típica. É o executivo que administra em sua função típica, por isso é o chefe do executivo. O que é uma lei específica? Lei específica, gente, é uma lei ordinária que só trata daquele assunto. Então, a autarquia, ela vai ser criada por uma lei específica, uma lei ordinária que só trata daquele assunto. No caso da criação da autarquia, apenas a criação da autarquia. E, gente, o que significa ser criada? Significa que ela adquire personalidade jurídica própria no dia em que a lei entrar em vigor. A autarquia adquire personalidade jurídica própria no dia em que a lei entrar em vigor, sem qualquer necessidade de quê? De registro, sem qualquer necessidade de registro. A autarquia não precisa ser registrada em cartório, não, porque ela é o quê? Criada por lei específica. Bacana? Vamos voltar aqui, gente. Letra E de elefante. Não está sujeita à lei de licitações. Falso. Por causa desse não, é a mesma coisa do concurso. Está sujeita à lei de licitações. Na verdade, todas as entidades da administração direta e da administração indireta estão sujeitas à lei de licitações. Bacana, pessoal? Então, a resposta B de bola. Gente, 3. Tendo em vista as diversas competências, responsabilidades e atividades incumbidas ao poder público, a administração pública pode atuar de forma centralizada. Gente, quando eu falo atuando de forma centralizada, a centralização é sinônimo de administração direta. Então, centralização é sinônimo de administração direta, ou seja, União, Estados, DF, municípios que administram por meio de seus órgãos. Então, a administração pode atuar de forma centralizada, quando executa suas tarefas diretamente, ou pode atuar de forma o quê? Descentralizada, quando passa para uma outra pessoa, alguém que tem personalidade jurídica própria. Aí ele diz assim, nesse contexto, fazem parte da administração indireta, dentre outros. Gente, a gente sabe, né? Quem faz parte da administração indireta, a gente já sabe. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos lá? Olha, letra A. Os órgãos dos ministérios em nível federal que dão suporte à presidência, das secretarias estaduais, em âmbito estadual dando apoio ao governador e das secretarias municipais, na esfera municipal assessorando os prefeitos. Falso, gente, isso aqui é administração o quê? Direta. São os órgãos das entidades o quê? Política. Aqui é administração direta ou centralizada. Interessante a B. As autarquias públicas, sim, as autarquias fazem parte da indireta. As empresas públicas, sim, as empresas públicas fazem parte da indireta. E as fundações privadas que prestam serviços públicos? Gente, falso. Pessoal, você não pode confundir fundação privada é diferente de fundação
pública. Gente, fundação privada é uma fundação privada, Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco, tal. São essas fundações privadas que existem por aí, ok? Agora, a fundação pública, eu botei público aqui, mas é pública, a fundação pública, por exemplo, FUNAI, FUNASA, qual é a grande diferença? A diferença é que a fundação privada ela é instituída por um particular, ela é instituída e mantida por um particular. A fundação pública não, a fundação pública é instituída e mantida pelo Estado. Então não confundir. Fundação privada integra a administração pública? Lógico que não. Fundação privada é uma pessoa jurídica de direito privado que não integra a estrutura do Estado, nem na direta, nem na indireta. Quem integra a administração indireta são as fundações públicas. Olha a letra C, galera. As empresas privadas contratadas após regular procedimento licitatório para prestar serviços públicos essenciais. Falso, lógico que não integra a administração indireta. Gente, empresas privadas integram a administração indireta? Lógico que não. Que integra, as únicas empresas que integram a administração indireta são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Letra D, as concessionárias que prestam serviços públicos. Gente, falso. Essas concessionárias de aeroporto, de rodovia, que cobram pedágio, elas são empresas privadas. Se elas são privadas, elas não integram a administração indireta. Aí você fala, professor, mas mesmo se prestar serviço público? Gente, mesmo se prestar serviço público, só integra a administração indireta aqueles que eu disse. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Por isso que a resposta é a letra E. Perceba que a questão fala assim, dentre outros. Ou seja, o rol aqui é exemplificativo, pode ter outros. Então ele colocou fundações públicas? Sim, fundações públicas integram. Públicas, viu aqui, gente? Sociedades de economia mista? Sim, sociedades de economia mista integram. E as autarquias, galera? Sim, as autarquias integram a administração indireta. Resposta da nossa questão, letra E de elefante. Pessoal, questão número 4. O estado ABCD, com vistas à interiorização e ao incremento das atividades econômicas, constituiu uma empresa pública para implantar distritos industriais, elaborar planos de ocupação e auxiliar empresas interessadas na aquisição dessas áreas. Considerando que esse objetivo significa exploração de atividade econômica pelo Estado, assinale a alternativa correta. Gente, aqui é bem interessante. Por quê? Para que alguém explora atividade econômica? Para ter lucro. A ideia de se explorar atividade econômica é para ter lucro. O Brasil é um país capitalista, onde qualquer pessoa pode sim explorar uma atividade econômica com o objetivo de ter lucro, de ganhar dinheiro, totalmente lícito, sem problema nenhum. Galera, e o Estado? O Estado, para ter dinheiro, ele precisa de explorar a atividade econômica? A resposta é não. O Estado, gente, para ganhar dinheiro, ele não precisa explorar a atividade econômica, porque o Estado tem um instrumento muito poderoso para fazer dinheiro: imposto. O Estado, por meio dos impostos, arrecada o dinheiro que ele precisa para se manter. Tá precisando de mais dinheiro? Aumenta o imposto. É simples assim. Ah, professor, então o Estado não vai poder explorar atividade econômica? Vai. A Constituição estabelece que o Estado pode explorar atividade econômica em duas hipóteses, gente. Quando houver razões de interesse público ou de segurança nacional. Então o Estado vai poder explorar atividades econômicas? Vai. Quando houver razões de interesse público e quando houver razões de segurança nacional. Quando houver ambas as razões, uma ou outra, ele vai poder explorar atividade econômica. E o Estado explora atividade econômica por meio de suas empresas. Quais são as empresas do Estado? São as empresas públicas ou as sociedades de economia mista. Gente, essas empresas que nós chamamos de empresas estatais, é porque são empresas que pertencem ao Estado. É um gênero. Essa expressão empresa estatal é um gênero. E esse gênero tem duas espécies, que são as empresas públicas e são as sociedades de economia mista. São duas espécies de empresas
estatais. Essas empresas estatais, elas podem ter dois objetivos. Ou elas podem explorar atividades econômicas, ou elas podem prestar serviços públicos. São os dois objetivos que as empresas estatais podem ter. Exploração de atividade econômica, prestação de serviço público. Agora, a exploração de atividade econômica demanda do quê, gente? Se houver razões de interesse público ou de segurança nacional. Aí fica fácil para a gente responder. Vamos voltar lá, gente? Aí ele diz assim, assinale a alternativa aqui correta dessa nossa questão. Letra A. Não é possível a exploração de atividade econômica por pessoa jurídica integrante da administração direta ou indireta. Falso, gente, por conta do não. É possível. É sim possível. E quem é que vai explorar essa atividade econômica? Eu disse para vocês, é possível essa exploração ser feita por uma empresa pública ou por uma sociedade de economia mista. Letra B de bola. As pessoas jurídicas integrantes da administração indireta não podem explorar atividade econômica pelo mesmo fundamento. Tá falso por causa do não, porque quem é que pode explorar atividade econômica, gente? Empresa pública ou sociedade de economia mista. Agora toma cuidado, se falar, as empresas públicas, sociedades de economia mista só podem explorar atividade econômica? Falso. Elas também podem prestar serviços públicos. Letra D, dentre as figuras da administração pública indireta, apenas a autarquia pode desempenhar atividade econômica na qualidade de agência reguladora. Pelo amor de Deus, falso, gente. A autarquia não explora atividade econômica. A autarquia explora as chamadas atividades típicas do Estado, porque ela tem personalidade jurídica de direito público. As atividades que as autarquias exploram são atividades típicas do Estado, que são aquelas que não podem ser delegadas a um particular. Beleza, gente? Então tá falsa a letra C. Letra D. A constituição de empresa pública para exercer atividade econômica é permitida quando necessário ao atendimento de relevante interesse coletivo? Perfeito. Ainda eu poderia colocar ou segurança nacional. Professor, por que não está errado? Porque ele não falou apenas, né? Ele não usou a expressão apenas. Ele falou, quando houver relevante interesse coletivo, sim, eu vou completar, ou houver razões de segurança nacional. Resposta letra D de dado. Bacana, pessoal? Belezinha com essa questão bem interessante sobre quais são as atividades que podem ser exercidas pelas entidades do Estado. Próxima questão. Diante da classificação das pessoas jurídicas em entidades políticas, gente, entidades políticas, União, Estados, DF e municípios, que formam a chamada administração, que, galera? Direta. E entidades administrativas. Gente, entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, não é isso, galera? Empresas públicas e sociedades de economia mista, que formam a chamada administração, que, gente? Indireta. Assinale a alternativa correta. Vamos atrás aí, gente, da questão correta. As entidades administrativas encontram-se subordinadas às entidades políticas. Falamos isso na primeira questão. Falso. Não há subordinação. Só existe uma relação de vinculação. Professor, então quer dizer que não há controle? Há sim o chamado controle finalístico. Controle de finalidade, controle de desempenho. Tá falsa a letra A. Letra B, as entidades políticas podem possuir poder normativo, ao contrário das entidades administrativas. Gente, o que é poder normativo? Poder normativo é o poder de editar, o que, gente? Normas. Poder normativo é o poder de editar
normas. Pessoal, ao contrário das entidades administrativas, falso. As entidades administrativas também podem editar normas? Sim. Imagina, por exemplo, as agências reguladoras, que são autarquias. Ora, as agências reguladoras são autarquias e elas editam normas. Sim, as agências reguladoras, que são autarquias, editam as suas resoluções na sua área de atribuição. Nesse caso, ela tem poder normativo. O erro é porque tanto as entidades políticas quanto as entidades administrativas possuem esse poder normativo em sentido amplo, que é o poder de editar o quê? Normas na sua área de atribuição. A letra B está falsa. Letra C. As entidades políticas e as entidades administrativas têm o poder de produzir lei em sentido estrito. Olha a diferença. Na letra B eu falei poder normativo de editar normas. O que é lei em sentido estrito? Gente, lei em sentido estrito é aquela aprovada por quem? Pelo legislativo. É aquela aprovada pelo legislativo e sancionada pelo executivo. Aprovada pelo legislativo e sancionada pelo executivo. Por que está falso? Porque entidade administrativa não. Somente as entidades políticas, União, Estados, DF, municípios. Só as entidades políticas que têm esse poder de quê, gente? De produzir lei em sentido estrito, que é a lei real, que é aquela lei que é aprovada lá pelo legislativo e é sancionada pelo executivo. Entidade administrativa? Não, não. Mas a entidade administrativa pode editar normas? Pode. Ela pode editar resoluções, ela pode editar portarias. Agora, lei em sentido estrito, não. Lei em sentido estrito, apenas as entidades políticas podem editar. Letra D, as entidades administrativas nunca estarão subordinadas hierarquicamente à entidade política. Perfeito, gente. É letra D. Nunca estarão subordinadas. Professor, mas nunca? Nunca. Porque apenas existe uma relação de vinculação. Nunca uma relação de subordinação. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Letra E, as entidades administrativas e as entidades políticas se diferenciam em função da obrigatoriedade ou dispensa de realizar licitações nas contratações que realizam. Falso, porque nesse caso não há diferença. Tanto as entidades políticas quanto as entidades administrativas devem fazer concurso, devem fazer licitação. Resposta letra D de doido. Beleza, gente? Questão número 6. A administração pública possui dentro de sua estrutura várias pessoas que se sujeitam a diferentes regimes. Assinale a alternativa que contém uma pessoa jurídica de direito privado que integram o que, gente? Administração pública. De direito privado. As corporações públicas, gente. Gente, há uma certa discussão que seria as corporações públicas. Alguns entendem que seriam consórcios públicos e tal. Mas não seria direito privado. Não tem como ser a letra A. Gente, olha a letra C. Agências reguladoras? Não, porque agências reguladoras são autarquias. Autarquias são de direito público. Não tem como ser direito privado. Letra D. Autarquia fundacional? Não, porque a autarquia fundacional são as fundações de direito público. Essa não tem como. Letra E, autarquia e regime especial? Não, porque autarquia de direito público, e a gente está procurando uma de direito privado, são as empresas públicas. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito, o que, galera? Privado. Então, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, por isso que quem trabalha lá é regido pela CLT. Resposta B de bola. Gente, 7. O Estado extinguiu um órgão e aglutinou junto a um secretário de Estado as atribuições
anteriormente exercidas por esse órgão. Gente, ele extinguiu um órgão. Criar órgão é desconcentração. Extinguir órgão é concentração. Então, criar é desconcentração. Extinguir é concentração. Olha o 2. O Estado criou uma autarquia para desempenhar as funções anteriormente exercidas por uma secretaria estadual. Opa, a autarquia é descentralização. Descentralização. Beleza, gente? Por quê? Porque eu estou criando uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica. Alguém que tem personalidade jurídica o quê? Própria. Por isso que eu falo em descentralização. Beleza, gente? Então, a resposta da questão número 7 é a letra A. No primeiro caso, teve a concentração porque eu extingui um órgão. Se eu tivesse criado, seria desconcentração. E no segundo caso, eu criei uma autarquia, eu descentralizei. Bacana, pessoal? Tentei aqui fazer uma mega revisão sobre a administração direta e administração indireta em questões da FGV para te preparar para os concursos aí. Bacana, pessoal? Até a próxima. Muito obrigado.